começar. Então, pessoal, continuando o nosso assunto de direção defensiva, que é aquele modo de dirigir a fim de evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores e apesar das condições adversas, né? Ou apesar das condições adversas, né? Você tem que evitar o máximo possível se envolver em acidente, apesar de as ações de outros condutores, apesar aí das condições adversas que vão se aparecer. E o que são condições adversas? Condições adversas são fatores desfavoráveis, pessoal. Esses fatores, eles também são conhecidos como fatores inadequados, onde eles prejudicam o teu desempenho no ato de conduzir ali teu veículo. E ele torna ainda maior a possibilidade de você se envolver em um acidente de trânsito, tá? Então, tá aí dizendo que são situações encontradas ao dirigirmos que podem nos proporcionar risco. Perceba que a gente tem aí citado no slide algumas situações adversas interessantes, como, por exemplo, condição adversa de luz, condição adversa de tempo, de via, pista, certo? Temos aí também condições adversas de trânsito, de veículo, de condutor. Existe condições adversas de carga, de passageiro, e ele traz até aquela menção que a gente já abordou durante as nossas aulas, certo? Cerca de 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas, né? Ó, cerca de 90% dos acidentes é por falha humana. Isso cai em prova? Cai. Vai cair esses dados aqui. E a falha humana está relacionada a três características negativas, que é a imperícia, a imprudência e a negligência. A imperícia é falta de habilidade ao conduzir o veículo, né? A imprudência é aquele condutor que, mesmo conhecendo as regras de trânsito, mesmo tendo domínio do seu veículo, ele simplesmente escolhe imprimir risco à sua integridade física, bem como a dos outros usuários da via, né? Do trânsito aí nas áreas abertas à circulação. Então, ele ultrapassa sinal vermelho, ele fura aí, dirige falando ao telefone, disputa de corridas, fica fazendo manobras ali desnecessárias como arrastamento de pneus, derrapagens, drifting, essas tipos de manobras aí que não devem ser feitas. Fica transitando de marcha ré. A gente só pode transitar de marcha ré em pequenas manobras no curto espaço de tempo. Não posso andar de marcha ré deliberadamente, então, por conta disso, isso aí se torna situações de imprudência, né? De imprudência. E a negligência é quando você negligencia tanto o veículo quanto o condutor. Aquele condutor que dirige cansado, com fadiga, com sono, alcoolizado, ou o veículo em mais má estado de conservação. Certo? Então a gente falou sobre tudo isso. Claro que agora a gente vai abordar um pouco sobre as condições adversas e vamos abordar cada uma especificamente, tá? Então, já sei o que é condições adversas, a gente sabe que essas condições adversas, ela altera o nosso modo de dirigir, ela imprime risco e proporciona risco para os condutores. Então, o que o condutor tem que fazer? Ele tem que se adequar à situação que se apresente e dirigir da forma mais adequada possível, mais segura, porque dirigir defensivamente é dirigir com cuidado, né? E a gente está vendo aí técnicas que aperfeiçoam o condutor para que ele não se envolva em acidente, faça todo o seu percurso sem constituir perigo, né, para si e para os outros usuários. Então, agora a gente vai ver aí a condição adversa de luz. Professor, como é que vai cair a condição adversa de luz? Vai cair relacionado ao excesso de iluminação. Esse excesso pode gerar ofuscamento nos condutores ou a falta dela, que é chamado de penumbra, tá? Que é conhecido como penumbra, né? Então, o excesso, o ofuscamento e a falta, a penumbra. Então, ocorrem situações onde há o excesso ou a falta de iluminação. Então, a condição adversa de luz, pessoal, ela está relacionada a essas condições de você simplesmente ter uma intensidade de luz que possa incidir sobre você, aplicando o ofuscamento momentâneo, né, fazendo com que você perca ali a visão plena em cerca de 7 segundos, e você transitando a uma velocidade aí de 60 quilômetros ou 80 ou 70, e tendo a visão ofuscada aí a 7 segundos, você vai percorrer vários metros às cegas. Isso pode ser muito perigoso, pode estar se aproximando de uma curva, poderia ter um animal na pista, né? Poderia estar vindo aí um outro veículo pegando a contramão, você não perceberia, então o ofuscamento ele torna aí muito perigoso para o condutor e atrapalha muito aí a questão da visibilidade plena da via. Então, a condição adversa de iluminação ela pode acontecer de duas maneiras, de maneira artificial ou de maneira natural. Artificial vai ser a própria iluminação, né? Seja os faróis altos do veículo,
iluminação pública ou entre outras situações. E de forma natural seria a própria luz do sol, né? A própria luz do sol podendo incidir aí ao pôr do sol, ao amanhecer, incidindo sobre os olhos do condutor, fazendo e provocando, claro, o ofuscamento. E a penumbra é quando não há iluminação, né? É desprovido o local que você está transitando, desprovido de iluminação, prejudicando aí a visibilidade do condutor, atrapalhando aí você ver outros condutores e bem como também ser visto por eles. Então, é muito importante que você não dirija à noite, por exemplo. A falta de iluminação nas estradas, ela se torna bastante difícil, né, a locomoção aí dos condutores. Então, quando você está dirigindo à noite, vai requerer do condutor uma maior concentração e, proporcionalmente à concentração, uma menor velocidade, para que você não se envolva em acidentes e esteja ali nas características adequadas, né, para a operação ali da via, para que você possa agir a tempos, né, quando você está sob risco de sofrer acidente. Então, é sempre bom você ficar atento aí a essas situações, tá? Então, condição adversa de luz está relacionada ao ofuscamento, que é o excesso, ou a falta dela, que é locais aí desprovidos de iluminação pública. A gente percebe aí o ofuscamento, que pode acontecer de duas maneiras, né? O artificial, pode ser porte de luz, os faróis dos veículos, ou ao entardecer, ao amanhecer, que acontece aí por conta do sol, né? O pôr do sol ou, né, o nascer do sol. O sol ali costuma, de maneira natural, com aqueles raios solares, incidir nos olhos dos condutores, fazendo e provocando, claro, o ofuscamento. A visibilidade fica bem difícil, certo? Quem nunca parou num sinal e você tem dificuldade de saber qual cor do sinal está por conta do sol incidindo sobre seus olhos, lhe ofuscando, né? Prejudicando ali a visão plena dos condutores. Então, se torna bem complicado. No veículo tem o parasol, né? Que ajuda aí a evitar que você seja exposto demais a essa intensidade de luz que vai dirigir aos seus olhos. Temos aí também a penumbra, né, pessoal, que é a falta, né? Então a gente percebe que em muitas rodovias, seja estradas, né, ou rodovias pavimentadas mesmo, ou as estradas que não são as pavimentadas, percebemos que muitas vezes não tem iluminação. E você tem que dirigir com cautela, né? Principalmente quando você não tem conhecimento das vias, principalmente nas vias rurais aí como as estradas, pode haver a presença de animais, bem como também nas rodovias, né? Ficar atento aí à aproximação de outros veículos, que muitas vezes pode ser de maneira ali imperceptível, principalmente se os faróis desses veículos estiverem danificados. E, claro, cuidado aí para não ofuscar ou ser ofuscado pelo farol alto de outros condutores. Professor, o que é que eu devo fazer se alguém está imprimindo o farol alto sobre meus olhos? Bom, alguém está vindo no sentido contrário, você piscou para ele apagar os faróis altos e ele simplesmente não o faz. Você não pode revidar de volta, tá? Você não pode revidar a luz alta de volta, né? Não crie esses atritos aí entre os condutores. Você pode simplesmente, ao perceber o farol alto em sentido contrário, que você pisque rapidamente os faróis para tentar divertir o condutor, né, que vem na sua direção. Mesmo ele não fazendo, você evita ficar mantendo os olhos na direção dos faróis altos. Tenta se guiar, pessoal, por um ponto fixo, que é aquelas faixas de olhos de gato que fica aqui na lateral, né? Muitas vias vão ter elas aí. Se não tiver, tenta se guiar para aquela linha, né? Linhas ali, aquelas linhas de bordo que fica ali à direita da pista, para que você possa estar seguindo por elas, para que você possa estar tendo noção, né, de onde você se encontra na via, para que você não saia da via ou atinja a contramão, ou até mesmo, né, sofra um acidente aí de qualquer tipo, certo? Então você vai se guiando ou pelas faixas da linha de bordo ou pelas os olhos de gato, que são aquelas marcações da pista como referência, que são aquelas taxinhas conhecidas como tartaruguinhas, né? Elas têm aqui, ó, aquele formatinho e ela tem aquelas películas retroreflectivas que quando o farol incide, ela encandece, ilumina, facilita a visibilidade do trajeto do percurso, mesmo que não haja iluminação, né? Mesmo que você está ali sobre a penumbra. Então é muito importante. Então é isso, pessoal. Se não houver qualquer tipo de sinalização, ou você não conhece a estrada, você tem que manter uma distância maior dos veículos, né? Vai ficando, mantendo a segurança. Utilize também as luzes traseiras do carro que estiver à sua frente, para que você possa se guiar, né? Assim, você consegue perceber com antecedência, sei lá, sentido de curvas, por exemplo, né? Você vai saber quando ele vai fazer uma curva, quando ele vai pressionar o freio, quando ele vai reduzir bastante a velocidade. Você já fica atento aí que alguma coisa, né,
faz com que ele reduza ali, você já vai ficar se antecipando aos riscos. Mais uma vez, nunca revide a luz alta, tá? Isso não é uma característica do condutor defensivo. Lembra, o condutor defensivo ele abre mão da preferência visando o bem comum e a segurança viária, certo? Ó, mantenha os faróis sempre regulados, mantenha os faróis em boas condições. A gente sabe que usar os faróis em desacordo com as normas ou simplesmente eles deficientes caracterizam infração de natureza média, gerando 4 pontos aí no prontuário do condutor, bem como a multa de 130,16 centavos, certo? É sempre bom conservar o para-brisa também, manter os faróis e as lanternas sempre limpas. Complete ali o reservatório do limpador de para-brisa, né? Muitas vezes vai ficar manchado, você precisa limpar para que tenha melhor visibilidade da pista ao qual você esteja trafegando. E para evitar o ofuscamento pelo retrovisor interno, que é quando o cara está com a luz alta atrás de você e ele não quer apagar de forma alguma, você pode mudar o espelho interno para a posição escura. Ou seja, joga ele para cima que a luz do espelho não vai ser refletida nos seus olhos. Mesmo que você não tenha visibilidade de quem está atrás, isso não vai prejudicar você porque você não está sendo ofuscado e você consegue perceber o que está à sua frente tranquilamente. Quando o veículo ultrapassar você, se assim você facilitar, você muda o espelho para a posição ali normal, a posição adequada, certo? E sempre tem dicas muito importantes, como, por exemplo, quando você vai viajar à noite, tem que evitar o máximo possível, tá? Aí, se não tem jeito, você não pode estar dirigindo por mais de 2 horas, até porque o corpo ele vai começar a apresentar ali a fadiga, cansaço, sono, e isso se torna muito perigoso, certo? Bom, durante o dia, a gente sabe que tem um sol, né? A incidência direta. Então, é sempre possível, sempre que possível, é interessante você evitar trafegar nesses horários. Só que a gente muitas vezes não tem esse poder de escolha, né? Qual a hora que eu tenho que trafegar. Às vezes tem que sair cedo, às vezes tem um horário que sai e o sol está incidindo. Então, quando isso acontece, usa o para-sol para não ser ofuscado, tenta redobrar o máximo possível a tua atenção, reduzindo a velocidade, né? Mantém as luzes de posição do teu veículo acesas para que os outros condutores de outros veículos possam perceber a dimensão do teu veículo, né? As luzes de posição servem para isso. Nos cruzamentos com o semáforo, a gente sabe que a luz solar, quando está incidindo contra os nossos focos luminosos, né, pode impedir que você consiga identificar corretamente aquela sinalização. Então, nesses casos, pessoal, é sempre bom estar com a velocidade reduzida, redobrando a atenção, identificando corretamente a questão da sinalização. O que é interessante perceber que a regra principal para qualquer situação adversa é a velocidade compatível. A primeira dica de segurança é velocidade compatível. Então, você tem que estar com a velocidade compatível com qual a situação que apresente a você. Então, essa vai ser e será a primeira e única dica de segurança aqui. Primeira e única não, perdão, a primeira dica, né, dentre outras várias dicas que a gente tem. Quando eu estou dirigindo à noite, o que eu vou fazer? Redobrar a atenção, né? Então, a gente vai ficar ali né, mais atento aí a essas condições, certo? Então, condição adversa de luz está relacionada ao quê? A ofuscamento, que é o excesso de luz que pode incidir sobre você, que acontece de que maneira? De duas, artificial e natural, certo? Ou a falta dela, que é a falta de iluminação, conhecido como penumbra, né? Que atrapalha você ver ou ser visto por outros condutores e se torna perigoso. Bom, a gente agora vai falar sobre condição adversa de tempo. Quando eu falo condição adversa de tempo, perceba que ele está falando de condição adversa climática, professor. Condição adversa climática está relacionada às condições atmosféricas do nosso planetinha, seja o frio, seja o calor, seja vento, seja chuva, seja granizo, seja neblina. Então, todos esses fenômenos aí que a gente conhece, eles têm a capacidade de quê? De reduzir a tua visibilidade. Então, ele torna mais difícil a visualização de outros veículos. E essas condições, muitas vezes, podem ser tão extremas que vai te impossibilitar de ver, por exemplo, até mesmo a margem da via. Você não tem condições de trafegar. Atrapalha até mesmo você conseguir se guiar pela margem das estradas, né? Você não consegue perceber se você está transitando corretamente ali no lado direito da sua via, da sua mão de direção. Você pode estar pegando a faixa da contramão. Nunca se sabe como é que está ali a operação viária. Então, as condições atmosféricas, pessoal, devem sempre definir o modo com o qual eu vou dirigir.
Tá com vento forte, eu vou ter que aplicar a direção defensiva ali com as dicas de segurança que sejam viáveis para aquela situação. É neblina, é chuva, pouca visibilidade, pista molhada, adequa a velocidade, aumente a distância, dobre a distância entre os veículos, fique atento. A situação é muito extrema, não consigo trafegar de forma alguma, procure um local seguro para poder efetuar a parada e nunca pare em locais que não são apropriados, né? Que possam imprimir risco pessoal, claro, né? Bom, então, percebemos que essas condições atmosféricas que a gente encontra, né, são baseados da chuva, neblina, nevoeiro, pode haver deslizamentos, ventos laterais fortes, que é o que está descrito aí. Até nessa imagem aqui, ó, vento lateral forte. Está vendo essa placa de advertência? Indica ventos laterais fortes. Os ventos laterais fortes, pessoal, podem acabar desestabilizando o veículo, fazendo com que o veículo seja jogado para fora da via, muitas vezes, né, dependendo da força do vento ali naquela região. Então, quando você dirige, por exemplo, sob chuva também, a gente tem que ter muito cuidado com aqueles primeiros pingos que começam a cair, porque aqueles primeiros pingos, né, quando não estava chovendo antes, se misturam com o pó, com o óleo que fica impregnado na pista, e tudo isso forma uma camada que vai ser escorregadia. Então, muitas vezes, não é só a quantidade de água que vai estar na pista, né? Pode ter outros produtos que facilitam ali o termo aquaplanagem, você simplesmente deslizar sobre essas camadas extremamente escorregadias que se encontram na pista. Quais são as dicas de segurança que a gente pode dar sobre essas condições adversas? Bom, primeira de todas, reduzir a velocidade a um limite seguro. Então, a gente percebe aqui, ó, condição adversa de tempo está relacionada a clima, né? Condições atmosféricas, temos chuva, vento, calor, temos o frio e temos a neblina, né? Pessoal, em todas essas situações, é recomendável que você utilize do farol baixo, tá? Não utilizem farol alto, como a gente já sabe, a gente viu lá nas normas gerais de circulação e conduta sobre os faróis. Utilizar farol alto sob chuva e neblina ou até mesmo cerração faz com que as partículas de água que estão aí sobrepostas nessa situação refletem a luz alta diretamente em você. Então, vai refletir. Então, você vai basicamente se auto-ofuscar. Então, em vez de ajudar com a visibilidade, faz prejudicar um pouco mais ali. Já está precária a visibilidade, você acaba ali prejudicando um pouco mais. Então, utilize o farol alto, mantenha as distâncias de segurança e sempre velocidade compatível. É sempre bom acender também as luzes de posição, se o veículo assim dispuser, que as luzes de posição servem para trabalhar a questão das dimensões do veículo, quanto ao comprimento, largura e até mesmo a sua altura, tá? Mantenha sempre ligados os limpadores de para-brisas quando forem necessários, basicamente em chuva, granizo também. Evite sempre freadas fortes, a gente não pode estar freando forte nessas situações, né? A freada forte, pessoal, ela trava as rodas, de forma que muitas vezes pode fazer com que você perca o controle do veículo, né? E você vai perceber que as rodas, aquele suco dos pneus, por estarem travadas, não irão fazer o escoamento da água, isso vai provocar a derrapagem, você perde o controle do veículo, pode vir a tombar ou a capotar. Pessoal, a capotagem, para ser um capotamento, né, a capotagem, o veículo precisa girar em torno do seu próprio eixo de 360 graus para mais. Se o veículo deu exatamente 360 graus, né, de capotagem, assim, ou mais do que isso, é considerado capotagem, tá? Tombamento é quando o giro do carro dentro do seu próprio eixo é menor que 360 graus. É menor que 360 graus. Ou seja, o meu carro girou dentro do seu próprio eixo ali, sei lá, 359 graus. Faltou 1 grau para 360. Se for isso aqui, por exemplo, constitui tombamento. Ele tombou. Agora, se foi 360 graus para mais, é capotamento, tá? Então, essas informações são sim relevantes porque elas caem em questões muitas vezes perguntando essa diferenciação, tá bom? Tem também a serração, né, pessoal? Condição adversa aí que está relacionada às condições climáticas. Então, a gente está trabalhando aqui algumas dicas de segurança. A gente está vendo essas situações e como eu devo proceder nelas, né? Então, a gente percebe que a primeira de todas é sempre estar com a velocidade compatível à situação, né? Então, é muito importante
Para os veículos que têm, por exemplo, freio ABS, né, que é o sistema que não deixa travar as rodas, deve-se aplicar aquela força no pedal, mantendo pressionado até o controle total. Quando você pressiona um freio, um freio de um veículo que tem sistema de freio ABS, você vai sentir uma trepidação no volante. Isso é totalmente normal, né? Então, continua mantendo pressionado, que aquela pressão ali é para compensar, né, a questão das rodas não travarem e você não perder o controle do veículo. Tá bom? Então, dobre a distância com o carro que está à sua frente. Nessas situações, logicamente, não realize ultrapassagem. Em situações extremas, quando é necessário, você tem que parar. Deixe na via ali o veículo. Procure um local adequado onde você possa se proteger até as condições melhorarem. Se você não tem onde parar adequadamente e o veículo precisa ficar na via, deixe o veículo o máximo à direita possível. Tire todo mundo que está no veículo. Deixe o veículo ligado com as luzes, né, do pisca-alerta acesa e faça a sinalização também ali, a pelo menos 30 metros da traseira do veículo, com o triângulo de segurança, tá? E tire todos os ocupantes do veículo. Se não tiver nenhum local para parar que seja mais seguro, aí você pode deixar nessas condições, sim, o veículo ali. E você volta, né, quando tiver melhor visibilidade, melhores condições ali. Uma dica interessante, pessoal, é que com chuva é necessário uma distância maior para que você consiga frear o carro. Então, se você está numa distância menor do veículo que está à sua frente, isso vai aumentar o perigo de você derrapar. Isso pode fazer com que você colida com o veículo que está à sua frente. E aquele ditado, quem bate atrás está errado, porque quem está atrás tem que estar atento a tudo que está acontecendo, ele tem que calcular qual é a distância correta, né? A distância aí de segmento, a distância frontal, que é dada em 2 segundos, que é o tempo necessário para que você consiga calcular qual é a distância que é ok, que se o veículo da frente parar, eu vou conseguir parar sem bater também na traseira dele. Então, você é o responsável por analisar essa situação e ficar atento a essas situações, né, e condições adversas que possam se apresentar, certo? Bom, dirigindo sob neblina e cerração são as mesmas dicas de segurança. Acenda imediatamente a luz baixa, ou se o veículo tiver a luz de posição, se o veículo tiver também luz de neblina. A luz de neblina é própria para neblina, se não tem, é farol baixo, tá? Então, é sempre estar com a velocidade adequada, aumentando a distância do veículo. A gente percebe que as dicas de segurança são meio que nessas situações das condições adversas de tempo, padronizada. Evitar freadas bruscas, né? Evitar fazer ultrapassagem, não parar na pista. Só pode parar se a condição estiver realmente extrema e não tiver um local seguro, né? Nunca pare também no acostamento, né, pessoal? A infração de natureza leve, parar no acostamento, certo? Não posso estar parando ali. Se a neblina for muito espessa, você tem que procurar um local seguro, um posto de serviço, algum local que seja necessário. Então, nessas condições de neblina, cerração, muitas vezes o pavimento ele vai ficar bem úmido, vai ficar escorregadio. Isso pode reduzir a aderência do pneu ao solo. Lembrando que a aderência também está relacionada com as leis da física que a gente estava abordando aí, como centrífuga, centrípeta, transferência de massa e também a questão da aderência, né? Que é aquela relação do atrito do pneu ao solo. Bom, sobre ventos laterais, a gente sabe que essa rajada de ventos laterais, ela pode acabar desestabilizando o carro. Isso pode ser tão extremo a ponto de fazer o carro sair da pista. Então a gente tem que observar o capim ali nas imediações, os arbustos. A gente percebe se eles estão ou não muito inclinados, as árvores maiores também balançando. Isso indica fortes, né, indícios que ali está tendo ventos laterais fortes e que você já pode acabar ali se preparando para a situação. E é tão extremo que desgoverna o seu veículo. Tá? Então, se você perceber essas situações, reduza a velocidade, segure o volante com mais firmeza e nunca tente ultrapassar. E se você está sendo ultrapassado, fique atento ao deslocamento de ar. Se vem um carro tentando te ultrapassar aqui, ó, pelo menos se ele for de grande porte, o vento, pessoal, pode bater aqui, ó, né? Quando ele vai bater, ele vai vir direto em você. Isso é muito perigoso. Então, facilita a ultrapassagem, mantenha uma distância lateral de segurança adequada, e muitas vezes é indicado que quando os ventos estão muito extremos, abra os vidros do veículo, abram as janelas para que o vento possa passar, né, de um lado para o outro, sem que haja resistência, né? Se o vidro estiver fechado, o vento vai colidir aqui com a lateral do veículo, fazendo e pressionando e empurrando ele aí
para a direção com muita força. Isso é muito extremo, muitas vezes, né? Então, desestabiliza mesmo o carro e pode ser tão extremo a ponto de fazer você sair da pista. Então, tem que tomar muito cuidado aí, tá? E quando você está ultrapassando também, você tem que tomar muito cuidado com esse deslocamento do ar, né? Para você não perder estabilidade, né? Então, para evitar essa situação, você tem que acelerar e ultrapassar ou reduzir a velocidade se estiver sendo ultrapassado. Se for para ultrapassar, ultrapassa de vez, né? Não perca tempo, faça de maneira segura, claro, mas faça rápido. Bem como quando você está sendo ultrapassado, facilite o máximo possível a ultrapassagem. Então, essas são dicas de segurança para essas situações. Ele muitas vezes vai deixar uma situação hipotética e vai perguntar qual é a condição adversa que está sendo abordada. Ah, a condição que está sendo abordada é de quê? É de tempo? É de luz? Né? Dependendo da situação, se for ofuscamento, obviamente é condição adversa de luz. Se foi alguma dessas citadas, chuva, vento, calor, frio, neblina, cerração, eu já sei que é condição adversa de tempo. Não confunda a condição adversa de tempo com a de luz, tá? A de tempo, apesar também de prejudicar a visibilidade, está relacionado ao clima, às condições atmosféricas, diferente da iluminação, né, que é o ofuscamento, claro, mas pode ser pelo excesso de luz ou pela falta da mesma. Bom, condição adversa de via. Condição adversa também de via é bem tranquilo, né, pessoal? A gente pode perceber, ó, vegetação na pista, falta de acostamento, buracos, problemas de engenharia de tráfego, tudo isso é considerado condições adversas de via. Então, o condutor ele tem que se ajustar a essas condições, ele tem que reconhecer o estado de conservação, tem que entender a questão da largura do acostamento, a quantidade de veículos que lá trafegam, para que ele possa estar se preparando da melhor maneira possível para aquela situação que ele pode estar se apresentando, enfrentando ali na hora. Então, que ele tome todas as alternativas e cuidados que são, claro, indispensáveis para a sua segurança. Então, as condições adversas de via são essas que estão mencionadas, como várias outras, entre a curvas, entre a desvios, subidas, descidas, o tipo de pavimento, pode ser a largura da pista, um desnível, um acostamento, trechos escorregadios provenientes de areia, ou óleo na pista, ou poça de água, pode ser buraco, obra na pista, pode ser uma saliência, uma lombada, com falta de sinalização, visibilidade, uma depressão, uma pista irregular, pode ser aí um excesso de vegetação que está invadindo a pista, um desmoronamento. Então, tudo isso pode afetar as condições e operações viárias. Então, quais são as dicas de segurança? É sempre bom você fazer um itinerário da via. O que é fazer um itinerário? Procurar obter o máximo de informações sobre aquelas condições. Pergunte para quem já trafegou por ali, pesquise na internet se naquela via tem as situações onde basicamente acontece muito acidente, qual é o trecho que é muito perigoso, qual é o trecho que é comum acontecer acidente, qual é o trecho que está danificado, se tem trecho que está passando por obras. Então, todo esse conhecimento prévio, essas informações, te ajuda melhor, né, na questão de saber identificar se ali corre risco ou não. É sempre bom consultar um mapa rodoviário, se for necessário. Então, de acordo com cada situação que se apresente, o condutor ele tem que estar utilizando aquela medida preventiva, né? Seja de forma imediata ou imediata, controlando a velocidade, redobrando a atenção, né? Evitando o máximo possível ser surpreendido quando vai se submeter a uma situação de risco. Então, tem que ficar atento, certo? Então, essas são dicas aí sobre condições adversas relacionadas à via, tá? Então, tudo é isso, pessoal. Ó, é bem simples, tá? Condições adversas de via é tudo isso que prejudica o tráfego, a fluidez, o trânsito dos condutores. Então, tudo isso é situações de condições adversas de via, onde essas condições potencialmente aumentam as chances de você sofrer, né, acidentes. Por quê? Porque prejudica a dirigibilidade, né? Atrapalha ali o modo de dirigir do condutor. São situações que, de certa forma, potencializa a chance de você vir a sofrer um acidente, né? Então é muito perigoso e a gente tem que tomar todos os cuidados, né, possíveis. Ficar muito, muito atento. Perceba que muitas vezes, pessoal, até problemas da engenharia, né? Perceba que você está, por exemplo, trafegando numa via, aí bem que tem uma placa, por exemplo, que é proibido estacionar, é proibido ultrapassar. Tem dois carrinhos e essa placa está dizendo que é proibido ultrapassar, né? Ultrapassar. Deixa aqui, ultrapassar.
proibido ultrapassar. Aí quando chega bem aqui, ó, as linhas, que são as marcas longitudinais na pista da cor amarela, tá desse jeito, ó, seccionada. Isso aqui é um problema de engenharia de tráfego. Por quê? Porque essa linha aqui ela deveria ser contínua. Ela tem que vir em acordo com a placa. Elas têm o mesmo peso. A sinalização vertical tem o mesmo peso da sinalização horizontal. E aqui, ó, diz que está podendo se ultrapassar. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem espaço entre elas, está dizendo que pode ultrapassar, mas a placa está dizendo que não. Isso pode acabar confundindo os condutores. Aí você percebe que era assim uma situação de risco para ultrapassar e você acaba ali fazendo ultrapassagem onde não devia e acaba se envolvendo em acidentes. Por quê? Porque as sinalizações aí, por conta da engenharia de tráfego, está inadequada, certo? Aí, aqui deveria ser contínua para complementar a sinalização de maneira adequada. Então, isso é um tipo de problema relacionado, né? Então, se tem a placa dizendo que não posso ultrapassar, a linha aqui tem que concordar com ela e ser contínua, para que os condutores saibam que realmente não deve e não há problemas ali. Quanto a isso, para que não haja confusão e acabe, né, prejudicando ali o tráfego. Buracos na pista são muito prejudiciais, principalmente quando chove. Muitas vezes enche de água, você não consegue identificar a profundidade desses buracos na pista. Muitas vezes tem que fazer o desvio, né, por tão problemático esse buraco, você vai ter que atingir a contramão, isso pode ser muitas vezes arriscado, né? Mas, enfim, tem que ser feito ali, não tem jeito os desvios. Então, a gente percebe que muitas estradas aí acabam se tornando bastante perigosas. Seja por vegetação na pista, falta de acostamento, buracos, problemas, pista escorregadia, desníveis, subidas, aclive acentuado, declive acentuado, ou seja, são inúmeros tipos de situações que vão se apresentar para os condutores. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Bom, condição adversa de trânsito. Pessoal, as condições adversas de trânsito, a gente já começa a perceber que está relacionado à presença de outros usuários na via, onde essa presença deles acaba interferindo no seu modo de dirigir. Então, pode ser um congestionamento, pode ser aglomeração de pedestres, pode ser intensidade de veículos pesados, né? Então, tudo isso é condição adversa de trânsito, né? Essa presença dele aí que vai alterar o comportamento do motorista. Então, a gente já tem aquele estereótipo que o trânsito, por si só, ele já é caótico, né? Falou em trânsito, falou em situações caóticas, já é ruim, congestionamento, situações ali de intensidade de fluxo, trânsito parado, então já causam desconforto, né? Então, dependendo do tipo de trânsito, ele pode exigir baixa ou alta velocidade, e isso pode acabar tornando aquelas pessoas que já são mais estressadas em pessoas ali muitas vezes agressivas, impacientes, e uma pessoa que é estressada, ela tem 4 vezes mais chances de sofrer um acidente, e o carro na mão dessa pessoa pode acabar se tornando uma arma, né? Se torna um perigo eminente ali para os usuários da via. Então, existem períodos que afetam ainda mais excessivamente, pessoal, o tráfego na via. E esse termo é conhecido como hora do rush. Essa hora do rush significa uma grande movimentação de pessoas, né, ali na via. Ou seja, uma grande movimentação de pessoas e veículos. É considerado a hora do rush, né, que significa essa grande movimentação. Então, igualmente a essas horas, que pode ser quando você está saindo do trabalho, está indo para o trabalho, às 16 horas, né, trazendo um pouco para às 18 horas, trazendo um pouco para a nossa realidade. Igualmente a essas situações, que vai haver um aglomerado de pessoas, que é essa hora do rush, tem épocas do ano também que promovem essa quantidade de pessoas que vão estar trafegando na via, como, por exemplo, épocas de carnaval, épocas de Natal, períodos de férias escolares, alguns feriados, né, resultam em problemas onde o fluxo se torna anormal, né, pela grande intensidade de pessoas e veículos. Então, agrava ainda mais. Então, quais são as dicas de segurança quanto às condições adversas de trânsito que eu posso ter? É sempre importante você procurar obedecer a sinalização existente com atenção redobrada, é sempre manter distância segura entre os veículos que você está seguindo, que está à sua frente, ou os que estão atrás de você. É sempre importante você aguardar pacientemente os carros se movimentarem, sempre que possível também, você
pode evitar esses horários de pico, né? Tentar evitar o máximo possível transitar nesses horários, se for apropriado, se você conseguir, tiver essa liberdade. É sempre bom incentivar também o transporte coletivo. Quanto mais pessoas utilizar, sei que o transporte coletivo não é bom, né? Apesar que parece de graça, mas não é, né? A gente paga caro por isso. Mas não é muito bom, ninguém gosta, né, de transporte coletivo. Mas quanto mais pessoas usam o transporte coletivo, menos carros estão na via. E menos carros, menos poluição. Então, isso ajuda até mesmo a questão ambiental. Mas fica aí, né, essa dica que seria bastante importante, mas sei que ninguém gosta muito. É sempre bom ficar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, usando ali a atenção difusa. Observe a presença, as intenções dos outros condutores, as suas sinalizações, observe ali tudo atentamente, tá? Então, quando você vai ultrapassar veículos como ônibus, por exemplo, tem que redobrar a atenção, tomar cuidado. A gente sabe que alguns pedestres podem estar ali atravessando fora da via, fora do teu campo de visão. Quando você trafega, por exemplo, também em zonas rurais, você tem que ficar atento. Animais muitas vezes podem acabar cruzando a via, passando ali pela estrada de maneira inesperada, né? E você não tinha como prever essas situações muitas vezes e acaba se envolvendo em acidente. Então, tudo isso que está trabalhando aí é condição adversa de trânsito, tá, pessoal? Congestionamento, aglomeração de pedestres, intensidade, essa questão da hora do rush, que significa uma grande movimentação de pessoas e veículos ali. Igualmente também em épocas de ano, tá? Que trazem aí. E a gente acabou de citar aí algumas dicas de segurança quanto a essas situações, né? Bom, condição adversa de veículo. Pessoal, condição adversa de veículo é bem tranquilo, né? São equipamentos do veículo que são básicos, né, por assim dizer, que acabam sendo danificados ou negligenciados pelo condutor. Então, aqui, ó, má conservação, acomodação inadequada da carga, a carga ali excedendo o PBT, o peso bruto total máximo permitido por veículo, passageiros alterados ou inquietos, condições adversas de veículo, tá? Lembre-se, muito importante, o condutor, ele é o responsável pela segurança dos ocupantes do veículo. Portanto, tem que manter a ordem. Se tem alguém no teu carro que não usa o cinto, fica pulando dentro do carro, que fica se jogando para fora ali da janela, fica, sei lá, com palhaçada dentro do carro de alguma maneira, esse cara, quando você for autuado, você que vai responder, porque o condutor é o principal responsável pelas pessoas com o qual ele vai locomover, né, com o qual ele vai ali ser o condutor, vai trafegar e levar esses ocupantes. Então, tem que manter a ordem aí, peça para todos os ocupantes utilizarem o cinto adequadamente. Se ao menos um não tiver, você pode ser autuado sim com infração de natureza grave, dependendo da idade também. Se for criança, é gravíssima, né? Então tem que tomar muito cuidado. Condições adversas de veículo é tudo isso, pessoal. Então, o que é que eu posso perceber? Que o motorista defensivo é aquele que sempre vai manter seu veículo em bom estado de funcionamento, bom estado de conservação, bom estado de manutenção, né, dos equipamentos e sempre deixar o carro em condições favoráveis para que o carro possa reagir a todos os comandos realizados por você, de maneira correta, de maneira eficiente. Então, os defeitos mais comuns que podem acabar acarretando em acidentes aí, pelas más condições do veículo, pode ser freio desregulado, pode ser faróis queimados, o limpador de para-brisa com defeito, você não consegue fazer uma limpeza ali, o para-brisa fica todo sujo, você perde visibilidade, né? As alhetas do limpador de para-brisa em péssimo estado não faz a limpeza com eficiência, falta de buzina para poder advertir sobre perigos, retrovisor deficiente, cinto de segurança defeituoso, tudo isso, pneus gastos, defeituosos, tudo isso acaba provocando, né, essas condições adversas do veículo. Então, a gente pode prever, usar dos fundamentos lá da direção defensiva, que são os 5, né, conhecimento, habilidade, previsão, atenção e decisão, a gente pode usar nesse momento a previsão. Por exemplo, existe a previsão imediata e a imediata, né? Na questão da previsão imediata, né, que acontece imediatamente, é aquela que o condutor tem condições de realizar de forma imediata, de forma rápida ali, ou seja, rotineira no dia a dia, as condições do veículo, como, por exemplo, checar os pneus,
verificando se tem a calibragem correta, né? Se a calibragem estiver mais ou menos, prejudica o quê? A aderência e aumenta ainda mais o desgaste, a gente sabe disso, vimos até uns vídeos complementares. Se o pneu está com perfeito estado, ele vai funcionar muito bem, né? Verificar as luzes do veículo, verificar o nível de água no sistema de arrefecimento lá no radiador. Então, quando está ali com pouca, completar, se necessário. O sistema de arrefecimento do veículo tem a finalidade de manter a temperatura do veículo ideal, até porque o veículo é um motor de combustão interna, lá gera muito calor, então é necessário um sistema que faça o resfriamento, né, aquelas peças que se movimentam dentro do motor, e aquela movimentação gera atrito, gera calor, pode danificar o tempo de vida útil dessas peças. Por isso que é necessário um sistema de lubrificação para lubrificar essas peças que acabam se movimentando lá dentro, bem como o arrefecimento para resfriar, né, esses líquidos que passam lá, fluidos, né, entre outras situações envolvendo os vários sistemas do veículo. Então, é sempre completar com água destilada ali, né? Cerca de 60% da água é destilada. É o momento, pessoal. Então, fazendo essa checagem, né, pessoal, de maneira imediata. Testar a buzina, verificar o nível de combustível do veículo, certificando se que ele está suficiente para realizar o trajeto. Verificar o nível de água também no limpador de para-brisa. É importante também, muitas vezes, você ficar atento à questão da prevenção imediata, né? Prevenir certas situações, como, por exemplo, calibragem do pneu, também calibrar o step, tá? Porque muitas vezes a pessoa calibra os 4 pneus e esquece do step, e quando precisa fazer a troca, o do step não vai estar com a pressão ideal, né? Nível de óleo do motor, por exemplo, verificar se o nível de óleo está condizente. Nível de água da bateria. Existem 2 tipos de bateria, a bateria selada e a bateria que necessita, né, de água, adicionamento de água, e a que não necessita, né? Então, o nível de água na bateria também, regulagem dos faróis, sempre fazer um alinhamento, balanceamento das rodas. Geralmente, alinhamento e balanceamento é feito a cada 6 meses. É sempre importante, claro, consultar o manual do veículo, né? Cada veículo ali vai ter suas próprias recomendações baseadas no seu fabricante, obviamente. Então, a gente tem aqui uma média, né, de quanto tempo você deve fazer, mas o bom mesmo é você verificar o tempo adequado que o fabricante recomenda. Verificação de amortecedores, freios, né? Tudo isso é feito a longo prazo. Rodízio dos pneus a cada 10 mil quilômetros, ou seja, retífica, substituição. E é sempre importante lembrar que as revisões periódicas sempre vai manter o veículo em boas condições e vai evitar também, claro, sérios acidentes. Então, essa é situações e dicas de segurança quanto às condições adversas relacionadas ao veículo. Condições adversas de condutor. O que são condições adversas de condutor, pessoal? É o sono, é a fadiga, é o cansaço, é a preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia e também embriaguez, drogas. Tudo isso é condição adversa do condutor que vai alterar a capacidade desse cidadão de poder trafegar da maneira mais eficiente e segura possível. Então, tudo que envolve o estado em o que o condutor se encontra, né, estado físico, estado mental, atrapalha ali as condições da dirigibilidade do condutor. Então, pode ser aquela questão de euforia, nervosismo, agressividade ou até mesmo direção alcoolizada. Então, são tudo isso. Tem também a questão das condições mentais, né? Tensão emocional, aborrecimento, agressividade, o medo, a pressa, a impaciência, a distração, tudo isso se torna condições adversas relacionadas ao condutor, tá? Então, quais são as dicas de segurança que a gente pode ficar atento às questões do condutor? A gente tem que ter muito cuidado para não dirigir quando estiver cansado. É sempre importante dirigir quando você está bem psicologicamente, fisicamente, bem descansado. É sempre bom dirigir sempre defensivamente. Não é bom ficar comendo, bebendo ou fumando durante o trajeto, inclusive a infração de natureza média, tá? É sempre bom ajustar o volume do som para que seja possível ouvir as indicações ali acústicas do trânsito. Tem gente que topa o som lá em cima, e dependendo do tipo de ruído que você esteja provendo do seu veículo, fazendo uma medição ali, que a gente vai conhecer, né? Infração grave, tá? Alguns ruídos acima, ou níveis de decibéis acima do que é
aceitável, tolerado pelo CONTRAN e pelo CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e pelo CONTRAN também, né, o Conselho Nacional de Trânsito, vai ser infração grave, se for mais do que o tolerável, né, os limites de nível de decibel, que é a unidade de medida dos ruídos, né. Então, tem gente que topa o som lá em cima, aí não consegue ouvir o que está acontecendo ali ao redor. É muito perigoso. Pode ter aproximações de veículo ali em situações perigosas e você acaba não percebendo, acaba colidindo, ele acaba batendo em você, colidindo com você, isso pode gerar várias situações aí complicadas. Em viagens prolongadas, é sempre bom utilizar também roupas confortáveis para que você não se sinta desconfortável, não gere cansaço. É bom sempre, a cada 2 horas de viagem, tirar uma pausinha ali, 5 a 10 minutos de descanso, né? Então, tudo isso ajuda demais a manter o corpo descansado, né? Para que você consiga aguentar a viagem por mais tempo. Então, é sempre bom planejar por tempo suficiente o trajeto, né? Para você descansar, tirar ali umas folguinhas, né? Considerando também a questão dos imprevistos que possam surgir, evitar dirigir à noite, evitar de dirigir quando você está irritado, preocupado, ansioso. Tudo isso são dicas de segurança para as condições relacionadas ao condutor. Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre. Tem a questão do condutor também não dirigir alcoolizado, né? A gente sabe que dirigir alcoolizado, embriagado, é considerado até mesmo crime de trânsito, né? Que gera aí, como a gente viu, de 6 meses a 3 anos, né, de regime de detenção. Então é bom ficar atento a isso aí, certo? E lembrando que dirigir embriagado é infração de natureza gravíssima, com fato agravante em 10 vezes, leva à suspensão do direito de dirigir, o veículo ficará retido e o documento de habilitação será recolhido, né, como medida administrativa. Tá? A recusa do teste também para verificar se você estava sim sobre entorpecentes, né, que é o teste de alcoolemia ou bafômetro, entre outros, que comprove se você estava ou não sobre substâncias psicoativas, também gera as mesmas consequências sobre dirigir embriagado, tá bom? Então tem que ficar atento a isso aí, ok? Além disso, pessoal, o que vai constatar que é infração mais crime é quando a quantidade do bafômetro soprada, né, foi de 0,34 miligramas, né, de ar alveolar expirado, né, de ar alveolar expirado. No caso do exame for de sangue, 6 decigramas, né, por litro de sangue, já constata aí. Isso aqui é infração mais crime. Né? Lembra que isso aqui ó, não é totalmente preciso, então quando você faz o bafômetro é descontado 0,04 miligramas, tá? Se der exatamente 0,34, né, e vai fazer o desconto, deu 0,30, por exemplo, é considerado ali infração. De 0,05 até esse nível é somente infração. A partir do momento que chegou em 0,34 miligramas de alveolar expirado detectado, descontando ali também os 4 o 0,04 miligramas já pelo aparelho, que não tem essa total precisão que nem o exame de sangue, aí é constatado crime, infração e você responde aí penalmente e, claro, sofre todos esses encargos sofridos aí por essa situação. Então é só para não esquecer que a gente já viu tudo isso lá em infrações. Bom, agora a gente vai falar de tipos de colisões, pessoal. Sabia que existem vários tipos de colisões? Existe colisão com o veículo da frente, existe colisão com o veículo de trás, e colisão misteriosa, vários tipos. E a gente vai conhecer aqui algumas delas. Então, primeiramente, vamos ver aqui a questão da colisão com o veículo da frente. É aquele quando você colide com o veículo que está ali à sua frente, ou seja, você colide na traseira do veículo. Qual é a primeira dica que ele traz aqui? Ó? Manter distância de segmento maior que 2 segundos. Maior que 2 segundos. Né? Esse é o recomendável aí pela direção defensiva. O que significa? Tá vendo essa árvore aqui? Ó? Tá vendo essa árvore? Quando o condutor desse carro passa por essa árvore e ele vai seguir no caminho dele, no momento que você também atinge o mesmo percurso, ao mesmo local aqui, ó, você chega exatamente onde o carro amarelo está, tem que dar exatamente na contagem 2 segundos. Perceba que está até rolando aqui uma contagem. Então, tem que dar exatamente 2 segundos. Que é
basicamente a contagem que percebe que você sim está mantendo a distância segura. Claro que não dá para fazer isso precisamente só contando, né? O que que você vai fazer? Você vai avaliar as condições, operações da via e manter aqui uma distância de segmento adequada, né? Uma distância de segmento adequada. Tá? Então, você avalia, né, as condições e vê se está seguro. Se está seguro, você mantém aquela distância que você achou, né, correta para que você acabe não colidindo com o veículo que está à sua frente. Bom, o que faz acontecer colisões com o veículo da frente? Geralmente acontece quando o condutor está distraído, né? Ele não mantém espaço suficiente entre o veículo da frente para realizar as manobras necessárias. Então, tudo isso vai ocasionar esse acidente. Quando você dirige colado com o cara, não pode. Então, como é que eu posso evitar esse tipo de colisão? O certo é estar atento. O que significa estar atento? É nunca desviar a atenção do que está acontecendo a tudo que está ao seu redor, usando da atenção difusa. Controlar a situação. Então, procure ver além do que está acontecendo na frente do veículo que o precede, pessoal. Fique atento a tudo mesmo, olho de Tandera aí para não se envolver em acidente. E a outra dica de segurança, mantenha a distância. Mantenha a distância, estou com a velocidade compatível com a situação, estou tranquilo, estou dirigindo calmamente ali, estou percebendo as circunstâncias da operação viária, dificilmente eu vou acabar colidindo com o veículo que está à minha frente. Então, eu sempre mantenho a distância segura da frente aí, para que não haja esse tipo de acidente. Ó, observe o trânsito à frente do veículo que o precede, ficar atento aos sinais emitidos pelo condutor do veículo também. Por exemplo, perceba que esse cara está vindo, né? Está seguindo um veículo, né? Está seguindo. Perceba aqui, ó, o farol desse veículo. Ele encandeceu. Imagina que ele está freando. Se ele está freando, você já vai freando também, porque ele quer parar, ele quer reduzir mediante alguma situação ali. Então, você já vai se precavendo também, para que não gere risco a você. E nunca jogue farol alto sobre ele também, né? Quando você está seguindo. Senão, infração de natureza média. Bom, colisão com o veículo de trás. Agora é o oposto, né? É quando você está na frente, quando você está na frente, o cara está atrás de você. Então, como é que você evita que o cara que está atrás de você não colida com você? Bom, o certo é não parar bruscamente. Pessoal, tem o artigo 43 do Código que fala o seguinte: não podemos frear bruscamente, ou seja, não se deve frear bruscamente, salvo em situações de perigo, né, que acarrete dano à sua integridade física, certo? Não deve frear bruscamente, salvo em caso de risco pessoal. Aí ele diz aqui, ó, não parar bruscamente. Então, não teve risco pessoal, você não pode fazer isso. Você não pode frear bruscamente. Então, essa freada bruscamente pode acabar fazendo com que o cara que está atrás colida em você. Ele vai estar errado também, vai, porque ele deveria estar atento a essas condições, mas você contribuiu. Então, não é questão que o cara que está atrás que bateu em você, só ele vai tomar a responsabilidade, não. Dependendo da análise dos fatos ali recolhidos mediante a situação, ambos irão responder sim pela situação, tá? Tanto quem bateu atrás ou quem estava à frente, que freou, que provocou e aumentou a possibilidade disso acontecer sem justa causa, sem razão justificada, ele acaba sendo penalizado também. Ambos irão responder aí sobre isso, tá? Então, a principal causa desse tipo de colisão está motivada pelos motoristas que dirigem colados demais com o veículo que está à frente, né? E a gente pode perceber que nem sempre a gente consegue escapar desse tipo de situação, principalmente numa situação de emergência, né? Então, muitas vezes não tem como mesmo. Então, a primeira atitude que o condutor tem que ter, ou seja, o condutor defensivo, é tentar se livrar do condutor que está seguindo a ele a uma curta distância. O que tu vai fazer? Reduz a tua velocidade, desloca o teu veículo para a faixa mais à direita um pouco, ou para o acostamento, para fazer com que esse veículo que está atrás de você te ultrapasse. Facilita, use o princípio de cortesia, vai meu filho, passa. Né? Vai provocar risco para outra pessoa, mas para mim não. Bota ele para frente. Né? Então funciona dessa maneira. Então a gente evita essas situações planejando o que fazer, a gente não pode ficar indeciso, sinalize bem as suas atitudes, intenções, fique atento aos pontos cegos, todo veículo tem ponto cego, ficando atento a eles você minimiza problemas aí que possam, né, prejudicar o condutor. Muitas vezes é bom ficar parando ali aos pouquinhos, né, parando, usando ali o freio um pouquinho, não frear bruscamente, para que consiga fazer com que esse veículo que está atrás te ultrapasse logo.
né? Usa sempre o princípio de cortesia. Favoreça ele a ultrapassagem, pessoal, né? Para os apressadinhos aí. Então, mantendo sempre a distância recomendada aí pela segurança. São dicas importantes. Então, tá aqui, ó. Não parar bruscamente, facilitar a ultrapassagem, dê seta, ou seja, definir o trajeto e sinalizar com antecedência as suas intenções. Você sinalizando todas as suas intenções com antecedência, torna você um condutor previsível. E um condutor previsível é muito bom, porque você sabe o que ele vai fazer. Mediante a previsibilidade do que ele vai fazer, você já vai se comportar. Isso afeta o teu comportamento e você já sabe se ele vai entrar à direita, se ele vai entrar à esquerda, se ele vai parar. Isso já ajuda você a se antecipar e fazer ali as manobras que são necessárias para não se envolver nesse tipo de acidente. Certo? Tipos de colisões aí com o veículo de trás, no caso. Tipos de colisões ainda frente com frente, ou seja, colisão frontal, colisão frente a frente. Esse tipo de colisão é o pior tipo de colisão possível. É o pior tipo de colisão possível. Está relacionada ao quê, a colisão frontal? Bom, geralmente vai estar relacionada a ultrapassagens indevidas. Por que ele é o pior tipo de acidente? Porque em poucos segundos, pessoal, os veículos que estão vindo, né, no mesmo sentido de direção, um apontando para o outro, é tão grande a velocidade, porque as velocidades se somam, um estava a 100 km, o outro estava a 80, as velocidades se somam, o choque iminente vai acontecer. E o que, que vai acontecer? Todo aquele ferro do veículo, toda aquela lataria, né, toda aquela, né, lataria do veículo, vai virar ferro retorcido por conta do choque. E isso vai envolver quem? Os ocupantes do veículo. E envolve de tal maneira que raramente, alguém vai conseguir sair com vida dali. Então, são vários fatores que pode acontecer esse acidente. O principal é a ultrapassagem indevida, a ultrapassagem perigosa, o cara que não analisa ali se tinha extensão suficiente, que ultrapassa de maneira irregular, isso faz com que aconteça o choque eminente, né? Choque eminente. Então, tem muitas dicas de segurança quanto a isso. Muitas vezes, quando você se depara com uma pista que não tinha extensão suficiente e você quer fazer ultrapassagem, fez e percebe que não vai dar e o cara tá vindo, é o importante que você tente deslocar o máximo possível o teu veículo para a direita, para se livrar. Tanto quem está fazendo a ultrapassagem incorreta, bem como o veículo que vem na outra mão de direção, para que ambos possam fazer o desvio adequado e evitem um choque iminente. Então, a principal causa do choque aí frontal, frente a frente, é a ultrapassagem. Então, ó, só ultrapassar quando for seguro. Perceba aqui, ó, uma coisa interessante. A marca longitudinal aqui da cor amarela, pista dupla, né? Era esse sentido e esse sentido. O que que aconteceu? Ó, dupla contínua. Não podia ultrapassar. Esse rapaz aqui devia estar fazendo ultrapassagem no local proibido. Acabou vindo de encontro com outro veículo aí. O choque iminente aconteceu, infelizmente. E, dependendo do choque, dependendo da pancada, né? Muitas vezes a vítima não sai com vida. As chances são raras. Muito perigoso. Bom, entrar nas curvas com velocidade moderada. Isso é muito importante. Sempre reduzir ali antes de entrar na curva, fazer a curva com a marcha adequada, a marcha mais forte e fazer sempre ali, dependendo da inclinação da curva, de maneira suave. Senão você pode acabar sendo submetido à força centrífuga ou à força centrípeta. Respeitar os limites de velocidade da via e demais condições, importante. Né? É um dos acidentes mais violentos, pois a força do impacto corresponde à soma da velocidade dos dois veículos. Imagina aí, um vem assim, outro vem assim. Aí, pô, choque iminente acontece e a força está relacionada à questão da velocidade imprimida pelos dois veículos. Então, a soma das velocidades, né? E o choque iminente acontece e a pancada se torna muito forte. Bom, tipos de colisões em cruzamentos. Como é que a gente evita colisões? Inclusive, pessoal, ultrapassar em regiões de cruzamento é infração gravíssima com fator agravante em 5 vezes, né? A multa é de R$ 1.467,35, se não me falha a memória. Então, é isso. Né? Então, gera suspensão direta, tem que ter cuidado. O que eu tenho que fazer? Reduzir a velocidade antes de transpor um cruzamento, olhar para os lados primeiro, à esquerda sempre, né? Olhar primeiro para a esquerda. Aproximar-se com o pé no pedal de freio. Primeiro, o certo primeiro é com o pé no freio, já reduzindo e depois embreagem, né? Se for necessário a imobilização do veículo. Pessoal,
1/3 dos acidentes de trânsito acontece nos cruzamentos. Olha isso. 1/3 dos acidentes acontecem em cruzamentos. Lembra que a gente viu aquelas dicas de cruzamento lá nas normas gerais de circulação e conduta, aqueles vários exemplos de cruzamentos, de quem tinha preferência, a questão de prioridade, ou regras, né? Ou regras ali de cortesia na questão dos cruzamentos. Então, tá aí, ó. A gente até falou que 1/3 dos acidentes acontecem nessas regiões. Então, é por isso que tem que tomar muito cuidado, né? Fique atento à aproximação de veículos não motorizados, como ciclistas, bicicletas. A aproximação muitas vezes é silenciosa. Muitas vezes esses pessoais aí, eles são irresponsáveis, eles simplesmente ignoram as normas de trânsito, então entra na via de uma vez, principalmente em cruzamentos onde não há iluminação, né, desprovida ali de iluminação. É sempre importante ficar atento aí aos veículos menores, de menor porte, ou os não motorizados, porque a aproximação muitas vezes é silenciosa e a gente não consegue perceber, acaba que não faz a parada ali para verificar e acaba colidindo com esses veículos aí, se tornando uma situação bastante desconfortável. Bom, tipos de colisões nas ultrapassagens. Como é que a gente evita colisão nas ultrapassagens? Observar as condições de segurança, ou seja, observando o espaço e a visibilidade. Olha esse maluco aqui que ele está fazendo. Ele está numa pista contínua. Ó a distância que ele está desses veículos. Daqui que ele chega lá, é o tempo que esses veículos conseguiram chegar no momento de curva. E aqui pode estar vindo alguém na contramão. E se ele ainda está tentando fazer isso, consequentemente ele vai se chocar com esses veículos aqui. Fora que, mesmo que desse certo, ele já está infringindo as normas, né? Ele já está cometendo infração gravíssima, com fator agravante 5 vezes, porque não pode ultrapassar. A linha aqui, ó, é dupla contínua, não pode ultrapassar do lado A para o B e nem do B para o A, né? Não pode de forma alguma isso acontecer. Então tem que observar a segurança, o espaço, a visibilidade com atenção, só ultrapassar em locais que for realmente permitidos, manter a distância lateral de segurança, né? Ou seja, você fica atento a essa distância para fazer a manobra de ultrapassagem adequada, tá? Então tudo isso ajuda demais a você a não se envolver nessas colisões. Colisão misteriosa. Pessoal, colisão misteriosa vai cair na prova, né? E o que é a colisão misteriosa? É um tipo de acidente que acontece com um e exclusivamente apenas um veículo, mas não se sabe o certo a causa que levou aquele acidente, né? E é um acidente grave. Mas tá aqui, ó. Envolve apenas um veículo. Se envolveu apenas um veículo, é conhecido como colisão misteriosa. Professor? Colisão misteriosa. O que é colisão misteriosa? É aquela que envolve apenas um veículo, onde as causas são desconhecidas, não se sabe o que levou aquele acontecimento. Perceba essa situação estranha, né, do veículo preso aí numa árvore. O que, que pode ter levado esse veículo ter parado aí, né? E é um acidente grave. Então, isso aí são características da colisão misteriosa, tá bom? Pessoal, outros tipos de acidentes, tá? Ou seja, colisão com objeto fixo. São quando você colide com objetos parados, como portes, estruturas ali de, sei lá, casas, muros, edifícios, entre outras situações. Então tá aqui, ó. Quase sempre é culpa exclusivamente de quem? Do condutor. Como é que tu vai colidir com um objeto físico? Basicamente você estava desatento, você realizou uma manobra incorreta, ou você não tem perícia para manobrar o veículo com exatidão, com eficiência, né? O que que acontece? Isso faz com que você acaba se envolvendo numa situação dessa aí, desconfortável. Causas como falta de atenção e excesso de velocidade. Principais causas. Tem outras, claro, mas falta de atenção e excesso de velocidade são as principais. Bom, é muito comum em condutores que estão o quê? Alcoolizados ou com sono. Condições adversas aí de condutores também. Tá? Colisão com objeto fixo. Bora ver aqui, colisão com ciclista. O que pode levar à colisão com o ciclista? Primeiramente, respeite a distância lateral de segurança, que é de quanto? 1,5 m. Pessoal, essa distância lateral de 1,5 m está relacionado a essa situação específica do ciclista, tá? A essa situação específica do ciclista, ok? Não manter a distância lateral de segurança de 1,5 m é infração média. Infração média, professor. E a infração média gera quantos pontos no prontuário? Estou cansado de saber que é 4. A multa, 130,16, tá? Se ele não fala que é de ciclista,
Se ele não especificou o que era de ciclista a situação, a distância lateral será infração grave. Então, pegando 5 pontos. A multa, 195,23. Ó, não respeitar a distância frontal, só a distância frontal é grave. Distância lateral não especificada que foi bicicleta é grave. Distância lateral e frontal juntas também é grave. Agora, se ele especificou que era essa situação do ciclista de 1,5 m, é média, certo? Então, tem essas situaçõezinhas que o Detran gosta de brincar. Aí o candidato acha que é só distância lateral é sempre média, porque, né, a gente vê e é falado e a gente acaba associando e acaba muitas vezes se equivocando e perdendo uma questãozinha no dia da prova. Então, isso aqui está relacionado ao ciclista. Se for ciclista, é média, se não... Lembrando que esse veículo aqui, ó, quando ele está passando pelo ciclista ou ultrapassando ele, se ele tiver uma velocidade muito alta, é infração grave. Tem que passar por ele de maneira moderada. Reduzir a velocidade e passar de maneira moderada. Mantenha-se no campo de visão, né? Ou seja, mantenha-se não, mantenha-os em seu campo de visão. Fique atento aos ciclistas, né? Fique atento ali ao trânsito deles nas regiões, nas imediações. Olha uma coisa interessante. Lembre-se, os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. Então, isso aqui a gente viu bastante, né? Aquela regrinha lá de trânsito que a gente tanto repetiu, né? Os de maior porte sobre os de menor, né? Os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança dos pedestres. Então, tomar cuidado com isso. Bom, acidentes envolvendo pedestres, pessoal. Vamos lá. Todos os veículos são responsáveis pela segurança do pedestre. Foi o que eu acabei de falar, né? Todos os veículos são responsáveis pela segurança do pedestre. Dê sempre a preferência aos pedestres. Dê sempre. Não quer dizer que sempre ele tenha preferência, mas se for o caso de dar preferência para ele numa situação, aí dê a preferência para ele. Não é sempre que eu vou dar preferência, mas dê sempre quando for a necessidade de dar a preferência. Pegou aí? Tem diferença. Por quê? Pode cair uma questão perguntando que tem a faixa de pedestre, você estava no cruzamento, o sinal ficou verde para você, a preferência é quem? Tua do pedestre. A preferência é tua. Agora, o pedestre já iniciou a travessia, mesmo com o sinal verde para você, aí a preferência se torna dele. Então, espere ele atravessar para depois seguir. Mas se o cidadão não usou a faixa, a preferência é sua. Se tu tá achando que sempre vai ser dele, não. Agora, se ele realmente entrou, a preferência é dele. Nesse caso, realmente, é sempre dele. Seja educado, gentil e cortês com os pedestres. Né? Seja educado, gentil e cortês. Uma coisa interessante, pessoal, o abuso de álcool ou de substâncias psicoativas não é exclusivo apenas dos condutores, né? Tem pedestres aí que usam e abusam e acabam invadindo a pista, aquelas pessoas ali, né? Ou pessoas ali que não são consideradas que respondam, né? Mentalmente por suas ações, não são pessoas penalmente imputáveis, né, que têm alguma comorbidade mental, alguma deficiência mental, por conta disso não consegue responder e entender que as suas ações muitas vezes são questionáveis e incorretas, né? Muitas vezes não têm esse conhecimento e acabam deliberadamente causando risco numa via, né? Isso pode acontecer. Então, essas situações aí também, a gente tem que ser educado, gentil, cortês, entender as circunstâncias e situações. Respeite a faixa de segurança, a faixa de pedestres. Pessoal, não respeitar a faixa de pedestres, quando você para em cima dela, é infração média. Agora, se você ultrapassa nessa região, onde tem a faixa de pedestre, é gravíssima com fator agravante em 5 vezes, hein? Cuidado. É sempre bom respeitar, manter uma distância segura, senão, infração. O que ele vai falar sobre marcha ré? Ó, marcha ré. Eu falei um pouco anteriormente, né? Ó, evite manobras em marcha ré. A gente só pode usar a marcha ré em curtas manobras no curto espaço de tempo. Só para manobrar rapidinho. Opa, não posso ficar andando muito tempo de marcha ré não, tá? Então, evite manobras de marcha ré quando for necessário. Não se aproxime de esquinas utilizando marcha ré. Se for necessário manobrar, para sair de frente, não de ré. Cuidado com crianças e pequenos objetos que possam estar atrás do veículo. Muitas vezes você não consegue ver, muito acidente acontece dessa maneira.
Onde está fora do seu campo de visão, você fica dando ré ali, não prestou atenção que tinha criança, um animal, um idoso, enfim, qualquer tipo de pessoa acaba dando ré demais e acaba colidindo, né, com essas pessoas. Então, cuidado com a marcha ré. Só pode em curtas manobras, num curto espaço de tempo. Para veículos de grande porte, só executar esse tipo de manobra com o auxílio de um manobrista, né? Porque um carro de grande porte, muito grande, é necessário outra pessoa para te ajudar a manobrar adequadamente, né? Para que você não acabe imprimindo um risco, porque o veículo ocupa uma dimensão muito grande de espaço. Como evitar acidentes com motocicletas? Muito fácil. Aumente a distância de segmento. Não dispute espaço com motocicleta, ou seja, dê passagem. E fique atento à questão da sinalização, à questão dos retrovisores, olhe com muita atenção antes de mudar de faixa, né? Cuidado ao abrir a porta. A gente viu que é uma norma que o condutor, quando está saindo da porta, tem que verificar se não há risco, né? Ao abrir a porta, tem que tomar cuidado com isso. Não confie somente nos retrovisores, né? Movimente a cabeça. Muitas vezes você tem que dar vira a cabeça, né? Olha para trás ali para ver se está tudo ok. Dá uma olhadinha, uma verificada, se está seguro para fazer a saída do veículo ou outra situação qualquer, que não haja perigo aos motociclistas ou os motonetas e os ciclomotores. Qualquer veículo aí de natureza de categoria A, né? Outros tipos de acidentes envolvendo trens. Isso aqui a gente sabe, né? Tem que parar antes de transpor um passageiro de nível, pare, olhe e escute. Não parar obrigatoriamente, pessoal, é infração de natureza gravíssima, fator agravante 10 vezes, suspensão, recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo, gera tudo isso aí, né? Todos esses encargos aí para o condutor. Muita coisa séria mesmo. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados, logicamente. Não mude a marcha durante a transposição da ferrovia. Bom, colisão com veículos de grande porte. É muita colisão, né, pessoal? Mantenha-se no campo de visão do motorista, respeite as distâncias de segurança e tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para uma possível ultrapassagem. Uma coisa interessante, pessoal, caminhões de grande porte ou veículos de grande porte, quando em filas, eles têm que deixar entre eles espaço suficiente, né, entre si, para que os outros veículos que estão ultrapassando possam entrar e intercalar-se na fila com segurança, né? Então, esse carrinho aqui, ó, se tivesse outro na frente, ele tem que ter esse carro 1 e esse carro 2 aqui, ele tem que estar espaço suficiente para o carro 3 aqui, que eu chamei, entrar na fila e ficar aqui com segurança para depois ele conseguir ultrapassar o carro 2 e assim sucessivamente realizando ali adequadamente as suas ultrapassagens. Então, tem paciência, né, para aguardar a oportunidade ideal para fazer isso aí. Isso evita acidentes envolvendo veículos de grande porte. Abarroamentos, né? Abarroamentos. Bom, como a gente evita isso? Respeite a distância lateral de segurança de 1,5 m. Execute as conversões dentro de sua mão direcional. Redobre a atenção ao se aproximar de cruzamentos, tá? Então, tudo isso aqui ajuda a se livrar desses acidentes, né? Abarroamentos ou atropelamentos. Pessoal, a gente vai falar agora de outros conceitos que estão relacionados à distância de reação, que é a percepção-reação, a distância de frenagem e a distância de parada. Eu quero falar dessas distâncias aí, tá? Então, antes de eu falar disso aí, deixa eu verificar como é que está o sistema. Primeiramente, a gente vai falar da distância de reação. Muitas vezes, na prova de vocês, vai perguntar o que é distância de reação, distância de frenagem, ou distância de parada, ou distância de parada total. E a gente precisa entender o que são essas distâncias que ele tanto fala. Distância de reação, ele está dizendo o seguinte, é aquela percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto até que o motorista tome alguma atitude e ação. Exemplificando isso aqui, acontece o seguinte, imagine que você está saindo de um ponto, vou chamar de ponto A, até um ponto D. Você está saindo de um ponto a um ponto D. Tu está deslocando com o teu veículo aqui, beleza, tranquilo. Quando você percebe que em determinada parte do percurso, bem aqui, ó,
Nesse ponto, você avista um perigo. Ó, você avista um perigo. Quando você avistou o perigo bem aqui no ponto C, o que que acontece? Você avistou um perigo, entrou um animal na frente, inesperadamente. O que que você vai fazer? Você vai pisar no freio. Só que quando você toma a atitude de pisar no freio, o teu carro ainda está andando, o teu carro ainda está se locomovendo, na verdade. Você está vendo o perigo, mas você ainda está, ó, o veículo ainda está trafegando. Então, quando você decide apertar no freio, você pisou no freio bem que nesse instante, ó. Nesse instante que eu chamo de ponto B. Tá vendo esse intervalo do ponto A ao ponto B? Deixa eu até mudar de cor aqui para a gente verificar melhor. Ó, esse intervalo do ponto A ao ponto B, todo esse intervalo, é conhecido como distância de reação. Por que distância de reação, professor? Porque foi o momento que o carro trafegou, ao tanto que o carro trafegou, até que você tomasse uma atitude, uma ação. Então, o que é a distância de reação? É aquela que o veículo percorre, desde que o perigo é visto até que o motorista ele consiga tomar uma atitude. Pessoal, um momento. Então, a distância de reação é esse tempo que eu estou falando, tá? Que é essa distância aqui que o veículo está percorrendo, ó, desde que o perigo é visto. Então, quando você pisou no freio, que foi aqui no ponto B, quando você pisou no freio aqui, ó, todo esse percurso aqui, ele é conhecido como distância de reação. Agora, quando você pisou no freio, o que, que vai acontecer? O veículo vai parar. Só que o veículo não vai parar de imediato, né? Quando você aperta no freio, o veículo não para ali. Ele ainda vai percorrer uma certa distância até realmente ficar imobilizado. Perceba que essa distância é a partir do momento do ponto B até o quê? O ponto C, ó. Do ponto B até o ponto C, isso aqui vai ser conhecido como distância de frenagem, né? Que o veículo, ele vai, você pisa no freio, ele vai moderadamente parar. Então, todo esse intervalo de tempo que você pisou no freio até que o veículo pare de fato aqui no ponto C, até que ele pare de fato, toda essa distância aqui percorrida é chamada de distância de frenagem. E a distância de parada, professor? A distância de parada vai ser o todo, ó, vai ser do ponto A até o ponto C. Ou seja, o que é a distância de parada? A distância de parada nada mais é do que a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. É a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. Ou seja, tudo isso aqui, ó, do ponto A ao ponto C, é chamado de distância de parada, ou distância de parada total. Ó, distância de parada total. Ou seja, é a soma dos dois. A distância de parada total é desde o momento que você viu o perigo, pisou no freio, quando você pisou, o veículo parou tempos depois, é a distância de parada total. Agora, a distância de reação é aquela que o veículo percorre até quando você toma atitude. No momento que você tomou atitude, aí acabou. Tudo aquilo foi distância de reação. Quando você pisou no freio, o carro ainda está se deslocando até parar, é distância de frenagem, tá? Então, funciona dessa maneira essas distâncias. Como eu estou falando aqui da distância de reação, grava, tá? É aquela percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto até que o motorista tome ali alguma atitude, certo? Até que ele tome alguma atitude, ou seja, uma ação. Tá bom? Funciona dessa maneira. Então, para ficar claro, tá aqui, ó, a distância de frenagem. O que é a distância de frenagem? É aquela quando você já tomou a ação. É aquela que o veículo vai percorrer depois do acionamento do mecanismo de freio até que ele consiga parar de fato, né? Parar de imediato, tá bom? Isso aqui é muito importante, cai muita questão sobre esses conceitos. Temos aqui a distância de parada. O que é a distância de parada? É o todo, tá? É a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. É aquela que o veículo percorreu todinho até o perigo ser visto, até parar de fato, tá? Então, eu tenho aqui para vocês, ó, esses exemplos, ó. Professor, tá aqui, ó, distância de reação. Olha aqui, ó, imagina que você viu o perigo bem aqui, aí você pisou no freio, viu o perigo bem aqui, na verdade, ó, bem aqui nesse ponto, um ponto 1. Aí tudo isso aqui, ó, foi o que o veículo andou até que ele conseguia tomar atitude, que foi no ponto 1 aqui, ó, parar. Aí do momento que do ponto 1 aqui, ó, que você pisou no freio, tudo isso aqui é o que o veículo vai percorrer até parar de fato, no ponto 2, que é a chamada distância de frenagem. E a distância de parada, ou a distância de parada total, é o todo, né? É a soma dos intervalos aí.
É tudo, ó, tudo. E aqui é a distância de segmento, né? A distância que você segue com o veículo aqui. Você está a uma distância, por exemplo, de 7 metros. O veículo está aqui, você está seguindo ele continuamente. É chamado de distância de segmento, tá? Que é a distância frontal, claro. É a mesma coisa da distância frontal, que trabalha aquela regra dos 2 segundos, tá? Tranquilo? Um esqueminha aqui, ó, animado. Essa primeira situação, professor, isso aí é uma distância de segmento. Perceba que o veículo está seguindo o outro, ó, e ambos estão mantendo a distância constante. Então, isso é a distância de segmento. Aí eu trouxe aqui também, ó, outra situação. Perceba o seguinte, essa primeira aqui, ó, é chamada de quê? Distância de segmento, tranquilo. Essa segunda situação, ó, é distância de reação. Tá vendo que ele percorreu tudo isso aqui, aí ele viu, ele tinha visto o perigo bem aqui, ó. Bem que ele viu, só que ele só foi tomar atitude aqui, ó. Bem aqui que foi que ele tomou atitude, foi quando ele pisou no freio. Olha o intervalo que ele percorreu. Ó, tudo isso aqui. Beleza? Isso é chamado de distância de reação. Ó, distância de reação. No momento que ele pisa no freio, perceba aqui, ó, no momento que ele pisou no freio, o veículo vai percorrer tudo isso aqui, até o veículo realmente parar, né? O veículo não vai parar instantaneamente. Então tá aqui, ó. Então isso aqui é chamado de distância, ó, distância de segmento, distância de reação, e essa aqui é a distância de parada. Distância de parada. E a distância de frenagem, quer dizer. Essa daqui é a distância de frenagem. Ó, distância de frenagem. Deixa eu tirar aqui pra gente. Ó, distância de frenagem. E a última, que é a soma dos dois, distância de reação mais distância de frenagem é a distância de parada total. Ou seja, é todo o intervalo do percurso deslocado pelo veículo, até o veículo parar de fato. Né? Distância de parada. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre essas situações aí, falando dessas distâncias, tá? Dessa situação. O que eu queria explicar, ó, distância, né? O tempo de reação, o tempo de percepção, é o tempo que você vai percorrer até ver o perigo, ó. Você viu o perigo bem aqui, tudo isso aqui que o veículo percorre é a distância de percepção. Em condições normais, um condutor, pessoal, ele tem 3/4 de segundo para reagir, quando ele está bem, né, em boas condições ali, seja físicas e mentais na direção. Então, ele tem no máximo 3/4 de segundo para reagir. Por isso que o tempo de 2 segundos é importante para que você consiga reagir a tempo, né? E todo esse intervalo aqui, ó, até o veículo parar, é a distância de frenagem. O todo é conhecido como distância de parada, né? Aí tem aqui, o tempo de frenagem é de 2 segundos, que é o tempo que você tem que o veículo vai ter que parar, né, corretamente aí, no tempo previsto. Então, essas são as distâncias, tá bom? Ó, tá até aqui, ó, distância de parada total. Perceba que é o todo, ó. Distância de parada total é o todo, né? Ó, todo o intervalo. Daqui até aqui é distância de reação, mas tem que saber o que leva a distância de reação é aquela atitude de ver o perigo e pisar no freio. Então, todo aquele momento que você pisou no freio é distância de reação. No momento que você pisa no freio até parar de fato, é distância de frenagem. O todo é distância de parada, tá? Isso cai em prova. Por isso que eu quero que a gente fique bem atento a isso aí. Bom, agora a gente trabalhando aí ainda outros conceitos, vamos falar aqui sobre essa situação da frenagem de emergência. O que que ele fala sobre a frenagem de emergência? Ó, bloqueie o corpo firmando o pé esquerdo. Então, você vai bloquear o corpo firmando ali o pé esquerdo. Você tem que manter o veículo em linha reta, mantendo o veículo em linha reta. Então, a gente tem que frear fortemente. A força sobre o sistema de freios não deve ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento. Então, se está tendo muito atrito, você mantém a força ali um pouco menos. Se está tendo pouco atrito, um pouco mais. Então, não deve ser, né, a mesma força. Ou seja, muitas vezes não deve ser superior a esse atrito. Se as rodas travarem, alivie o pé do freio, alivie o pé do pedal do freio. Então, você percebeu que houve o travamento das rodas, alivie o pé do freio. Tira um pouco mais, sobe um pouco mais o freio, deixa de pressionar firmemente. Só acione a embreagem ao final da parada. Então, só acione a embreagem no final da parada. A gente sabe que primeiro freia, depois aciona a embreagem. O certo é esse. Claro que muita gente tem um vício contrário, né? Bom, passando em alagamentos, o que que a gente pode fazer? Engrene a primeira marcha e passe acelerando bastante, para evitar que a água entre pelo escapamento.
Então, funciona dessa maneira. Quando você vai passar por áreas que estão ali alagadas, no nível da água muito alto. Não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento. Então, mantém na primeira marcha, vai ganhar força, você vai acelerar bastante e evitar que a água possa entrar no sistema de escapamento. Pessoal, não passe por alagamentos cujo volume de água está acima da metade da roda do veículo. Se está acima da metade da roda do veículo, é recomendável que você não passe. Isso aqui, se pegar num pedestre, é infração média, tá? Ou você arremessa água num pedestre ou qualquer detrito, infração média. Pode. Outros conceitos, passando por nuvens de fumaça. O que a gente pode fazer? Quais são as dicas de segurança quanto a isso? Evite passar quando a fumaça estiver muito densa. Então, se estiver muito densa, evita passar. Caso seja inevitável, acenda os faróis, farol baixo, tá? Feche os vidros e passe devagar. Não pare dentro da nuvem de fumaça. Freie bruscamente. Se você parar, você pode acabar sendo intoxicado pela fumaça e isso pode levar você à morte, né? Então é perigoso. Bom, dicas aí para motocicletas quanto a fatores de risco, né? Pessoal, mudança constante de faixa, né? Velocidade incompatível à segurança. Tudo isso pode ser fator de risco para motociclistas, não só motociclistas, né? Mas para as motonetas e também ciclomotores. Ultrapassagem pela direita. Não ultrapassar pela direita. Só pode ultrapassar pela direita quando o veículo que está à sua frente entrar à esquerda. Quando vai entrar em estacionamento ou em posto de combustível, ou entre outras regiões que sejam entrar. Agora, se for conversão, a gente sabe que não. É infração, né? De natureza média. Pessoal, transitar em corredores de veículo. Ó, perceba que esses veículos aqui muitas vezes não estão mantendo a distância correta, né? Distância lateral aí de segurança. Não respeitar as distâncias regulamentares de segurança, que é a distância frontal, a distância lateral. Perder-se do campo de visão dos demais condutores. Aí fica ali um ponto cego, acaba que o condutor não consegue identificar bem o motociclista e acaba que acontece o acidente por conta desse campo de visão deficiente. Ainda para motociclista, pessoal, atenção. O retrovisor é do tipo convexo. Se perguntar qual é o tipo de retrovisor da motociclista, é do tipo convexo, tá? Então tá aqui, ó, espelho convexo, ó a diferença do espelho plano. O espelho convexo, pessoal, ele torna as coisas mais distantes do que realmente estão, ele dá uma maior visibilidade ampla da região. Então, vou aqui, ó, ele aumenta o campo de visão, olha a diferença, ó. Perceba que o espelho convexo mostra muito melhor o que tem ali na imediação, ó. Tem mais carros, mais visibilidade ali, você vê mais situações. Já o plano, ó, só dá para ver basicamente parte da região que você se encontra, certo? Então, o convexo ele é bem ok. Ó, o convexo ele diminui o objeto refletido. Ó, ele diminui, ou seja, tem uma ampla visão, mas ele diminui. Se ele diminui, ele vai dar a sensação que o objeto está mais longe do que realmente está. Então, o espelho convexo dá a sensação que o objeto está mais longe do que ele realmente está. Então, quando você está vendo, você vê um motociclista ali, ó, tá vendo basicamente tudo. Aí você tem a sensação que ele está mais longe, mas fica com cautela, que ele está mais perto do que realmente parece estar. Né? Então, a imagem refletida mostra o objeto mais longe do que ele realmente está. Certo? Não substitua os retrovisores originais da sua motocicleta por outros fora do padrão de fábrica. Então, a gente está vendo aqui dicas, tá? Dicas de direção defensiva relacionada aí a algumas peças, itens do veículo e dicas aí de como trafegar. Bom, obstáculos ainda para os motociclistas. Pessoal, sendo inevitável o confronto com o objeto, né, faça o seguinte. Mantenha a motocicleta em linha reta, ou seja, mantenha em linha reta. Erga-se do assento e flexione as pernas e cotovelos. Não freie e nem acelere. Tá? Essas são as dicas de segurança quanto a um possível obstáculo que não tenha como, né, se livrar do mesmo. Então, você mantém a motocicleta em linha reta, você vai erguer-se do assento, flexionar as pernas e os joelhos, você vai ser arremessado um pouquinho, mas dependendo aí de como você se coloca,
o dano vai ser minimizado. E não freie e nem acelere sobre a situação. Bom, sobre a frenagem, a gente sabe que 70% da capacidade do freio da moto, pessoal, das motocicletas, é o freio dianteiro. O freio dianteiro é responsável por 70% da frenagem da motocicleta, tá? E os outros 30% é do freio traseiro. Então, você tem que saber usar bem o freio dianteiro, né? Então, utilize corretamente. Ó, o dianteiro mais traseiro tem um poder de frenagem até 18 metros. Só o dianteiro, 24. Só o traseiro, 35 metros, que é o tempo de frenagem que ele tem, ó. Ao tanto de metros que ele anda até frenar adequadamente. Isso, quando a velocidade da pista em seca já é de 50 quilômetros por hora. Olha aí. Você já está a 50 quilômetros por hora, se você precisar frear, usando os dois em conjunto sabiamente, você vai percorrer 18 metros de frenagem, só o dianteiro 24 metros de frenagem, só o traseiro 35 metros de frenagem. Então é importante ficar atento à questão da frenagem. 70% é freio dianteiro, a capacidade, né, na manete de freio. Cruzamentos. Sempre reduz a velocidade, motociclista, hein? Fique com os faróis em posição de acionamento, tá? Ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda. Essas são as dicas. Adversidade de clima. Esteja preparado para situações como chuva ou frio. Mantenha o capacete e viseira em bom estado de conservação em uso. Utilize, claro, o vestuário adequado como botas, luvas, calças apropriadas e blusa comprida reforçada. Isso aí não é obrigatório ainda, né? Só o capacete, claro, se torna obrigatório. Pilotando à noite. Certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica, farol e setas em condições adequadas de uso. Diminua a velocidade e redobre a tensão. Para diminuir o ofuscamento provocados por faróis em sentido contrário, oriente-se pela linha de bordo da pista, como a gente especifica até mesmo para os veículos automotores, né, como carros, entre outros. Você se liga ali pela linha de bordo da pista, usa a visão periférica. O transporte de passageiros, equipamentos obrigatórios de segurança, também o capacete, banco suplementar atrás do condutor ou carro lateral, orientar como se comportar, né, nas curvas. Pessoal, se você faz uma curva e você está deitando a moto para um lado, o passageiro ele tem que deitar junto com você, ele não pode ir para o sentido contrário, tá? O certo é que ele acompanhe o movimento da moto juntamente com você, tá? Não transporte menores de 10 anos ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança, tá? Isso é infração gravíssima, gera suspensão direta do direito de dirigir. Outros conceitos, por exemplo, álcool, entorpecente e estimulantes, como maconha, cocaína, LSD, álcool, né, rebite, o arribite também, entre outros. Essas substâncias, elas prejudicam a capacidade de percepção e concepção da realidade, além de produzirem alterações no funcionamento do cérebro. Tá? Vale ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirige sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas. Lembra que você pode ficar de 6 meses a 3 anos detido, né? Em regime aberto ou semiaberto, ou dependendo dos casos dos graves, pode até ir para o regime fechado, né? Pode ser até mesmo a reclusão, dependendo do tipo de acidente grave que você se envolveu por conta desses entorpecentes. Só existe alguma maneira de tirar proveito de um acidente de trânsito, que é aprendendo como dirigir, né, para evitar que ele se repita. Isso aqui cai em questão, tá? Tem questão que pergunta isso aqui. Qual é a melhor maneira de tirar proveito de um acidente? É você aprendendo com aquela situação, para que você haja de maneira mais correta e evitando que ele possa se repetir. Tem gente que tem alternativa que vai dizer que um jeito fácil de se aproveitar de um acidente de trânsito é receber indenização. Ele vai trazer essas alternativas, mas não, claro. Para tirar proveito de um acidente é aprender como agir para evitar que ele se repita, certo? Ao dirigir, pessoal, não seja autoritário ou impositivo. Ao contrário disso, tente ser educado, gentil, calmo e também sensato. São características bacanas do condutor defensivo. Dê sempre prioridade à vida. Então, mantenha gentileza, gere gentileza no trânsito. A gente tem aí o Maio Amarelo que trabalha aí essa atenção e preservação da vida no trânsito. Pessoal, então a gente acaba de finalizar